Olá a todos, voltamos então às reflexões sobre os evangelhos do domingo do tempo comum. Nós tínhamos quase que perdido o fio da meada com o intervalo da Quaresma, Páscoa e festas de Pentecostes e da Santíssima Trindade. Voltamos com o nono domingo do tempo comum, Evangelho de São Marcos. Nós estamos na época das controvérsias. Pois é, na vida pública, Jesus, nesses 3 anos de vida, de vida pública, que eu quis dizer, né? Ele quis mostrar para as pessoas que ele era o Cristo. Ele tinha que fazer sinais para mostrar quem ele realmente era. O problema está que muita gente tinha fé, estava muito bem disposta e queria encontrar-se com o Messias que vinha ao mundo. Né? Mas tinha outras pessoas que não, que estavam muito felizes com seu status quo, com seu poder, com suas estruturas do jeito que estavam. E a vinda de Jesus representava uma verdadeira revolução. Então, essas pessoas perseguiam a Jesus. São as famosas controvérsias de Jesus com as autoridades judias, com o sumo sacerdote, com os saduceus, com os fariseus, com o sinédrio, com os herodianos, com os doutores da lei, enfim, todos aqueles que tinham algum conhecimento que deveriam ser os primeiros a reconhecer a Jesus, né? Parece que acontecia exatamente o contrário, eram aqueles que o perseguiam, o que não faz uma falta de fé, né? É impressionante. Essa controvérsia que nós vemos já a partir do capítulo 2 de São Marcos, né? E se gira em torno ao sábado. O sábado era o dia de descanso dos judeus e tinha uma série de prescrições para esse dia. Então, vou deixar para vocês lerem o texto no domingo do tempo comum. Depois nós vamos fazer umas perguntas que servem simplesmente para nos ajudar como guia de aprofundamento do texto. Boa leitura. A primeira pergunta que nós propomos é por que os fariseus se escandalizaram com o que os discípulos estavam fazendo? Pois é, que nós lemos aqui, né, que Jesus estava passando por uns campos de trigo, um dia de sábado, seus discípulos começaram a arrancar as espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram, olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Então, talvez com a nossa mentalidade de hoje, nós diríamos, claro, eles estavam roubando. Eles entram numa plantação que não é deles e começam a arrancar espigas e comer. Pô, eles estão fazendo coisa errada. Não, mas os fariseus não se escandalizaram por isso. Isso era permitido. Se você entra numa plantação, entrava, né, naquela época, né, numa plantação e tinha fome, você podia tirar para comer. Então, não era isso que os fariseus estavam reprochando os discípulos de Jesus. Era o fato de fazer isso em dia de sábado. Por quê? Porque o sábado era um dia santo e tinha uma série de coisas que estavam proibidas fazer em dia de sábado por ser dia de descanso. Os fariseus e saduceus e os doutores da lei, ao longo dos anos, foram interpretando as Sagradas Escrituras, o que é algo muito importante, né? Nós precisamos de uma interpretação dos textos sacros, porque nem sempre eles são fáceis de entender. Só que muitas das interpretações que foram fazendo ao longo dos anos eram muito mais cerebrais do que espirituais, ou seja, eles estavam buscando pouca inspiração de Deus e muita inspiração da sua própria lógica humana. Então acabavam transformando o mandamento de Deus em um mandamento humano, com prescrições humanas. Então, prescrevendo até mesmo o número de passos que se podia dar em dia de sábado, os trabalhos que podiam realizar e que não podiam realizar, e que em si essa interpretação não está mal, né?
O que está mal é pensar que a sua interpretação vale mais do que a vontade de Deus. Essa é a questão toda dessas controvérsias de Jesus com os fariseus sobre o sábado. Então, os fariseus, eles reclamam dos discípulos de Jesus estar fazendo isso em dias de sábado, comendo as espigas em dia de sábado. Então, Jesus responde aos fariseus o seguinte: por acaso, nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era o sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. Então, Jesus coloca os fariseus em dificuldade com a própria Sagrada Escritura. Porque na Sagrada Escritura que narra esse fato. Davi estava sendo perseguido por Saul. Davi já tinha sido ungido rei pelo profeta Samuel, só que Saul não reconhecia isso e estava perseguindo Davi para matá-lo. Enquanto Davi fugia, ele passou pelo templo, o templo enquanto tal ainda não estava construído, então a Arca da Aliança habitava em tendas. Né? Então ele passou pela tenda do sumo sacerdote Abiatar e falou: estamos morrendo de fome, estamos fugindo. E o sacerdote disse: pois só temos os pães que foram oferecidos a Deus. Então quer dizer que Deus, ele pensa no bem do ser humano. Os seus mandamentos são para o seu bem. Então, Deus mesmo pode abrir exceção para eles, se é para um bem maior. Deus pode fazer isso. E o sumo sacerdote Abiatar, como representante de Deus naquele momento, ele permitiu isso a Davi e aos seus homens que comeram dos pães. Né? Então, Jesus conclui dizendo: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Que resposta mais enigmática. O que significa essa resposta que Jesus deu? Nós estamos colocando isso na segunda pergunta. Né? Pois é, Deus, ele criou o sábado para o benefício do ser humano. Nas Sagradas Escrituras, lá no Gênesis, capítulo 1, quando Deus está narrando a criação, narra a criação do mundo em 6 dias e no 7º descansou. É daí que vem o sábado, porque os 6 primeiros dias da semana são dias de trabalho e o 7º dia, que é o sábado, era o dia de descanso. Então, Deus descansou. Mas Deus não precisava descansar. Nossa, essa história de criar o mundo é muito cansativo. Imagina a Santíssima Trindade lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai dizendo para o Filho: meu filho, nossa, foi duro criar o mundo, hein? Estamos muito cansados. E o Espírito Santo: olha, o que vocês acham da gente dar agora aquela descansada? Né? É claro que não. Desde quando Deus precisa de descanso? Quem precisa de descanso somos nós. E por quê? Para que nós possamos adorar a Deus. Porque Deus sabia que a nossa ganância ia ser tanta que nós íamos atropelar o descanso e o louvor de Deus. Então, Ele mesmo descansou, dando o exemplo, o testemunho, para que nós pudéssemos fazer o mesmo. E assim ter tempo para Deus, para poder adorar a Deus, para alimentar a nossa alma e para cuidar também da nossa família. Acabou a luz. Acabou a luz aqui, mas já voltou. Então, Deus permitiu isso para que nós pudéssemos cuidar, louvar a Deus, adorar a Deus e também cuidar da nossa própria alma, da nossa alimentação espiritual e da nossa própria família, poder conviver. Então, esse era o sábado, que depois da ressurreição de Jesus passou a ser o domingo. Por que o domingo? Porque o domingo foi o dia que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana
e esse primeiro dia da semana passou a ser o dia sagrado. Mas para os judeus era, e é ainda, hoje em dia, né, o sábado. Então, essa resposta de Jesus, ele diz que quando Deus inventou o sábado, porque foi uma invenção de Deus, ele fez isso para o benefício do homem. Então, é um mandamento para servir ao homem. Só que aí tem uma segunda parte da resposta de Jesus, que ele disse, portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Quem é o Filho do Homem? É ele, é Jesus. Ele usa essa expressão que o profeta Daniel usava nas suas profecias, né? O Filho do Homem. Então, Jesus se está referindo a si mesmo. Ele está referindo que ele, por ser o Filho de Deus, ele tem o mesmo poder que Deus tem sobre o sábado. Ele é Senhor do sábado. E aí vem a terceira pergunta. Por que Jesus quis fazer a cura do homem justamente em sábado? Porque então, depois de ter dito isso aos fariseus, não? Jesus entrou de novo na sinagoga, havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se o haveria de curar em dia de sábado. Era sábado. Para poder acusá-lo. Ou seja, não estavam querendo saber a verdade, eles só queriam acusar Jesus. Olha que barbaridade. Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Nossa, Jesus fazia umas perguntas que deixavam todo mundo estupefatos. Então, eles nada disseram. É claro, ia dizer o quê? Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque como que o demônio enganava o ser humano. Tristeza ao ver essas pessoas, essas almas que ele veio salvá-las, sendo tão enganadas, né? Porque eram duros de coração. E disse ao homem, estende a sua mão, ele estendeu e a mão ficou curada. Por que Jesus foi então provocá-los, se ele sabia que eles iam reagir mal? Justamente por isso. Porque Jesus, ele queria libertar o homem dessas travas. Acontece que os fariseus e os saduceus, sobretudo os fariseus, né, os doutores da lei, com boa intenção e querendo interpretar as Sagradas Escrituras, ao longo dos séculos, né, foram colocando travas cada vez maiores e as pessoas não chegavam a Deus. Porque ficavam no meio dessas travas, que em vez de ajudá-las a cumprir a lei, as escravizavam. Uma das travas era essa em relação ao sábado. Jesus veio mostrar, olha, eu vim libertar vocês de todas essas coisas, e além do mais do pecado original que vocês nem sabem direito o que é. Então, acreditem em mim, eu tenho poder. Para mostrar para vocês que eu tenho poder sobre o sábado, eu vou fazer um milagre patente. Eu tenho poder sobre a natureza, então eu também tenho poder sobre o sábado. É por isso que Jesus quis fazer isso justamente em dia de sábado, para levar a controvérsia a outro nível, não só ao nível de palavras. O que você acha? Dá para fazer, não dá para fazer? É lícito, não é lícito? Não, eu vou demonstrar para vocês, demonstrando o meu poder. Então, ele foi e curou o homem. Contudo, diz o versículo 6, ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Queridos, não adianta. Se você não tem um coração simples, se você não tem um coração puro, se você não tem fé, ainda que veja milagres, você não se converte. Então, caso você perceba que o seu coração está duro, fechado, peça a Deus a graça da conversão. Senhor, transforma meu coração, amolece meu coração, concede-me o dom da graça, para que eu não deixe que a graça tão patente, que é a sua própria presença entre nós, passe diante de mim e eu não veja. Que foi o que aconteceu com esses fariseus. Deus em pessoa veio até eles e eles não viram, porque estavam cegos, porque o seu coração estava duro. O Senhor esteja convosco.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fenomenal.